sou Adriano Marques e está começando mais um Mochileiro Espírita. E nós viemos hoje para Araçoiaba, onde tudo começou no Filme dos Espíritos. Um dos curtas foi filmado aqui, venceu alguns prêmios e aí foi convidado a participar do longa, que é o Filme dos Espíritos, que nós vamos assistir dia 7 de outubro no cinema de todo o país. Hoje nós teremos Michel Dubré, que é o diretor do filme, e a Letéia Miranda, que é uma das atrizes, falando um pouco sobre o seu personagem, de como foi dirigir esse filme. Então não perca mais um Mochileiro Espírita aqui na TV Online. Seja bem-vindo, meu amigo. Não sou teu amigo. Quero justiça. Já acabei com ela. Agora eu quero ele. O que é? Tá olhando o quê? Alguns livros podem mudar uma vida, outros, o que vem depois dela. O Filme dos Espíritos. Corre contra o tempo. Fala galera, eu sou Adriano Marques e está começando mais um Mochileiro Espírita e hoje nós estamos com o Michel Dubré e a Letéia Miranda para falar sobre o Filme dos Espíritos. Então a ideia é conversar, bater um papo, discutir, conversar, descobrir de que forma é isso. Talvez você que está em casa, você que está acompanhando, vá ver alguns espíritos. Será? Será que isso vai acontecer? Não sei, a ideia é que a gente descubra isso hoje. Mas Teca e Michel, o Filme dos Espíritos surgiu com alguns curtas. Como é que foi essa história? Como é que foi chegar nisso? Foi, Adriano, foi através... O projeto começou com 8 curtas, né? Certo. E esses 8 curtas foram onde começou esse projeto que já sabia desde ali que ia desembocar nesse longa, né? Esses 8 curtas foram baseados, cada curta, em um capítulo do Livro dos Espíritos, né? O nosso é o 4º, né? E a história fala um pouco sobre... São 3 gerações, né? Filha, mãe e avó, e como essas relações se dão, né? Onde uma delas está com câncer, está na fase terminal, a filha cuidando dela, e ela começa a contar de quando a mãe... Era encarnada, né? Exatamente. De quando ela apareceu para ela encarnada, e enfim, a relação delas, quando a mãe apareceu para ela, e aí você começa a ver como essas relações, na verdade, mesmo sendo uma diferença de 30 anos, né, mas como são extremamente próximas, né? E é cotidiana também, né, Michel? Porque isso acontece, né, Teca, em todos os lugares, em todas as famílias, independente do tipo de religião. Michel, quando você fala da junção dos curtas, quando surgiu isso? Isso é um projeto da TV Mundo Maior. Eles que abriram essa possibilidade. A ideia do filme já existia então ou não? Era só para fazer os curtas? Já tinha a ideia, os 8 no edital, já tinha essa ideia dos 8 curtas. Quando vieram mais de 100 roteiros, esses 8 foram selecionados, né? Para esses 8 selecionados, para toda a equipe, isso já tinha sido dito, né? Que... Todos os premiados, exatamente, né? Todos participariam do filme. Participariam do longa, legal, do projeto do longa. Certo. Então quer dizer, todo mundo que entrou, Michel, Deca, enfim, os outros curtas, já tinham essa ideia de arrebentar no curta para do longa fazer parte. Exatamente. Como é que surgiu a ideia? Foram sorteados os capítulos ou não? Como é que foi isso? Ou vocês escolheram, quero o quarto, gosto do quarto capítulo? Não, os capítulos foram... Cada edital, cada mês, né? Era um capítulo, tinha um edital para aquele capítulo. Eram 8 capítulos, né? Certo. E o nosso foi o 4º. O nome do nosso curta é O Além da Janela, né? Que quem ganhou o roteiro foi a Brisa Menezes, que ganhou o edital do roteiro, e aí ela me ligou e me convidou para dirigir. Eu li o roteiro, achei super bacana. A Brisa fez parte então do curta de vocês? Fez parte. E do longa?
E do longa também, como atriz e como roteirista no curta. E no Michel, eu longa... vou interromper, eu fiquei Imagina. curioso. Vocês ganharam tudo então? Melhor roteiro, melhor direção, como é que foi isso? Na verdade, a gente dividiu prêmios, né? Certo. Com outros. O longa, o Mas curta foi bem recebido. Quantos vocês ganharam? Quantos prêmios? 12 categorias. 9 em primeiro lugar, 3 em... Dividindo. Muito bom. Michel, depois desse convite, então você passa a ser o diretor junto com o André Marosso. Interessante lembrá-los, né, também. Claro. O Eduardo do Balco, enfim, todos participaram. Como é que foi essa junção? Para não fazer um filme doutrinário, mas também não fazer um filme que não falasse do livro. Como é que foi isso? Como é que foi você incorporar o diretor do Filme dos Espíritos e começar esse trabalho? Na verdade foi um desafio incrível, né? Eu já gosto de desafios, né? Os desafios são sempre bem-vindos. E você ainda pega o livro dos Espíritos, né? Que é um livro extremamente complexo. Você vai transformar aquilo num longa, né? Você já tem uma responsabilidade enorme de não desrespeitar, de não fugir, né? De ter uma fidelidade em relação a essa obra. Em qualquer obra, qualquer romance, você já tem essa dificuldade de respeitar aquilo, né? Você pega um livro tão maravilhoso, né? Nesse caso, o Livro dos Espíritos, e dar imagem, né, para aquilo que geralmente as pessoas... Até porque tem Inevitável. 150 anos do livro, mas ninguém viu a imagem, né? Não, Para aqueles que conhecem, querem ver. O que não conhece, quer saber também como é. e as imagens que se criam é de cada um na sua cabeça, de quando você É. lê das perguntas, das respostas, A você forma como cria, você porque entende. Inevitavelmente o ser humano trabalha muito, né? Ou você trabalha a sua cabeça com texto ou com imagens, né? Então, de repente, você concretizar imagens, né? E você generalizar isso, para você dar isso pro público, né? É uma responsabilidade grande, assim. Então foi maravilhoso, o desafio foi incrível. Esse foi um dos maiores desafios, né? E a co-direção com o André também foi muito boa, porque no cinema, qualquer que você faça é complicado. Co-produção, co-direção, não é complicado, é delicado. É uma situação delicada, porque é um casamento, né? É você ceder e você receber, né? Na verdade é uma troca daquilo ali, até por conta que o outro também tem outras ideias, o outro também tá junto com você naquilo ali. Michel, quando nós falamos em longa, para quem for assistir o Filme dos Espíritos, e a ideia é que todos possam conhecer essa obra, todos os 8 curtas estão nesse longa, não foi mudado nada do curta ou teve alteração. As gravações feitas, por exemplo, com a Teca, depois com as outras atrizes e os outros atores, entraram entre um curto e o outro, é basicamente isso? Como é que funciona isso? Não são todos os curtas que estão no longa, tá? Certo. Mas se não é uma cena, é um personagem... Na verdade, teve muita uma coisa que foi adaptação. gravada também, só que por uma questão de tempo, do filme teve que cair, teve personagens inteiros que caíram por uma questão de tempo, simplesmente por tempo, senão o filme ia ter 3 horas de duração. Quanto tempo tem o Filme dos Tem Espíritos? 100 minutos, aproximadamente 100 minutos. 100 Certo. minutos. Os curtas, o Além da Janela tinha quanto tempo? 15 minutos. Nossa, então quer dizer, não daria pra juntar todos e ainda contar uma história, daria essas 3 horas. Esse que é um outro desafio, né? Você colocar esses curtas e você entrelaçar esses curtas, né, dentro de uma única narrativa, né? Porque a gente está falando do Livro dos Espíritos, a gente está falando de um longa e a gente está falando de 8 curtas. E como que a gente pode juntar tudo isso da melhor forma possível, né? E que respeite tudo, e que seja fiel a tudo e que seja do agrado tanto o meu quanto do André, quanto de todos ali que estão participando dessa equipe, né? E o roteiro da Brisa, né, com o André, eles acabaram conseguindo fazer essa junção. Que foi maravilhosa. Porque justamente essa junção que nós estamos comentando é a dificuldade, Teca, porque se você junta, até porque os curtas são baseados nos capítulos do livro. E aí é meio que uma questão doutrinária, até para mostrar aquilo que o capítulo fala. Sim. Mas no longa não dá para, na verdade, fazer isso da mesma forma, né? Teria que ser sido diferente. Não, tem uma ficção por trás, Sim. né? E essa ficção é o que dá a liga que junta todas essas 8 obras independentes, né? Esses curtas, né? Então, a gente até estava conversando, o Eduardo até teve a oportunidade de falar Sim. pra gente que foi uma coisa assim, até espantosa. Foi uma surpresa muito agradável quando eles conseguiram perceber que peças se encaixavam perfeitamente, né? Os personagens se encaixavam perfeitamente nessa ficção. Michel, você está comentando essa questão de que o livro são perguntas e respostas. E o filme é uma narrativa, ou seja, totalmente diferente daquilo.
Como é que foi essa preparação do curta? Entender isso e mostrar em 15 minutos, como você falou, aquilo que estava no capítulo, sei lá, de 10, 20 páginas, né, em forma de perguntas e respostas. No curta ainda a gente teve um trabalho, um tempo maior pro trabalho. Né? Para 15 minutos a gente teve uma semana aproximadamente de pré-produção, 2 dias de gravação, de filmagem, 2 semanas e meia de pós-produção. Né? Certo. E isso foi esse tempo, né, que dá para esse estudo, né, foi algo extremamente positivo para chegar lá e concretizar o filme de uma maneira que a gente imagina, que a gente pensa. Né? Outra coisa incrível, na minha opinião, que foi quando eu descobri fazendo o curta, foi as atrizes, né? Que eram só mulheres, eram 4 mulheres, né? E para mim as 4 mulheres são 4 atrizes que eu tiro o chapéu, que eu já tenho uma experiência com atores, né? Eu entrei no cinema através da atuação, através dos atores, né? Não como ator, mas como preparador, enfim, nesse viés. E foi uma ligação, assim, foi uma energia que essas 4 atrizes trouxeram para o filme, que é a alma do filme, do curta. Né? Foi Miranda, a Brisa Menezes, que também foi roteirista, a Helena Esteves, que é uma atriz que eu lembro, e a Sandra Corvelone, que já ganhou Cannes. Todas elas estão no longa? Todas estão no longa, ou tiveram cenas mais, ou através dos curtas, né? E foram, que deu a alma para além das mulheres. Deixa eu uma pergunta fora do filme dos espíritos, a Teca até pode participar também. Como é que é fazer um curta? As pessoas, assim, no mundo de internet hoje, está todo mundo filmando, joga no YouTube, vai pra internet, enfim, a questão do stand-up também. Como é que é a base? Por onde começar? Qual que é a ideia principal? Uma câmera na mão e o resto deixa à vontade? Como é que é isso, Teca? Eu vejo muito curta como lugar para você experimentar, para você se experimentar, testar. para você testar, até para você descobrir novas linguagens, né? Sim. Porque se você for descobrir isso num longa-metragem, o risco é muito grande. Exatamente, o risco é muito grande. E o longa-metragem, o que traz muito, o que deixa o espectador no filme é muita narrativa. Ou a linguagem dessa narrativa, ou a história propriamente dita. E no curta não, no curta tem que ser inovador. Né? Pra você se... não tem tempo de você desenvolver uma narrativa. E nem espaço de exibição, né? Tudo muito alternativo, muito rápido, assim, né? tudo muito rápido. Mas é completamente diferente, né? O processo de um curta. Com o digital agora, essa experimentação que o Michel falou acaba se ampliando de uma forma absurda. Qualquer um que tem uma câmera consegue fazer um curta, né? Algo... E de certa forma também não deu certo, o menu, excluir, sim, acabou, né? Faz de novo. Exatamente, Vai embora. e faz de novo, não E a questão... envolve tanto risco. Né? E esse risco é principalmente da questão financeira, né? O custo é muito grande. Até o Michel falou uma coisa interessante, eu vou até sair um pouco do tema para você, é o seguinte. São 4 atrizes, né? E aí as 4 vieram para o filme dos espíritos. Se nós fizermos uma relação com a casa espírita, o número de mulheres é sempre maior. Como é que você vê isso? Essa invasão de mulher no filme dos espíritos também? Na verdade, no mundo tem muito mais mulher do que homem, né? Então, é fato. É um fato. Viu? Tá vendo, Michel? Elas sempre querem puxar a sardinha, não tem jeito. Mas como é que é isso, Teca, pra você? E fora isso, eu acho que... Eu não sei, eu falo opinião própria, Sim. assim. As mulheres, elas têm um olhar mais livre no sentido de experimentar, de aceitar também, né? Novas formas, enfim, coisas novas que aparecem no mundo. Eu acho que o homem, ele tem uma rigidez um pouco mais, claro que eu não estou falando de uma... Sim, não dá para generalizar. Não estou generalizando, mas o universo feminino, ele acho que ele é mais propício a se jogar, cair, olhar sem tanto preconceito, sem tantas barreiras, uma confiança maior. E eu acho que a gente acaba tendo a possibilidade de descobrir, né, o quanto isso é maravilhoso. Enfim, eu não sei se... É a ideia do curto, é experimentar. É experimentar, exatamente. Eu acho que a gente tem uma certa
A gente não tem tanto compromisso com acerto. A Os ideia é homens, experimentar. E é isso que nós vamos ver no filme dos Espíritos, né, Michel? De uma certa forma, é uma coisa nova, ou seja, é o primeiro filme falando do primeiro livro que fala da doutrina espírita. É uma experiência muito grande, né, Michel? Exatamente. Uma experiência incrível. E aquilo que eu estava até falando agora há pouco, né? Essa responsabilidade, né? É isso que você falou, pegar o primeiro livro, de repente, o primeiro filme que fala sobre isso é uma responsabilidade muito grande de você ser fiel, né? Ser fiel, porque é um livro mundialmente conhecido, lido e respeitado, né? Kardec. Então, de repente, a gente pegar um filme e ter, na verdade, vou dizer, essa pretensão, né? Que eu acho que é interessante, né? É bom porque na verdade é um ponto de vista de autores, de artistas, enfim, de pessoas que olham para um e tentam reproduzir do outro lado, né? Porque não tem como. Quando você muda o meio, inevitavelmente você muda a obra, né? Isso é um fato. Michel, quando você fala em marcar, como é que é pra você, Michel Dubré, cineasta, diretor do primeiro filme dos Espíritos? Sei lá, daqui 100 anos, vão fazer outros, ou talvez em menos tempo, mas uma ideia. Como é que é marcar? Eu fiz essa pergunta quando eu tive a felicidade de conversar com o que fez o personagem André Luiz, e ele fala, olha, agora eu sou a cara do André Luiz, ninguém conhecia o André Luiz. Como é que agora o diretor, por exemplo, de Allan Kardec, ou seja, do filme dos Espíritos, como é que é isso pra você, Michel? Como é que você trabalha isso? Como é que você pensa isso? É maravilhoso saber que, né, que a gente está abrindo, né, almas. Tá abrindo, como Bezerra de Menezes abriu uma porta no Espiritismo, né, falando de uma maneira geral, né. Mas o que eu acho bonito assim, é que é uma adaptação livre, né, do livro dos Espíritos, né. Então a gente tem até uma certa liberdade de trazer isso, uma licença cinematográfica para poder recriar isso, né? Como eu espero que tenham outros, como foi o filme dos Espíritos, com a mesma licença, com a mesma liberdade, para poder dar o seu depoimento, né? O depoimento que é do artista, que é do autor, sobre essa obra, né? Então, assim, eu fico extremamente grato, eu acho, eu não tenho palavras para dizer, para expressar minha felicidade agora. Daqui a alguns dias está estreando, né? Dia 7 de outubro, que é uma semana, 2 semanas, de estar à frente, de certa forma, dessa iluminação, né? Vou dizer dessa forma, mas eu acho que é por aí. Um bate-bola com os dois aqui. Como é que você vê essa questão, o próprio Kardec, né? Que organiza o Livro dos Espíritos, ele relata conta relatos ali, inclusive na Revista Espírita, de que o livro, ou os livros, ou algum livro pode salvar a vida de alguém. Como é que é pra você, Teca, depois o Michel como diretor? O filme pode fazer, tem esse poder também? Um filme tem esse poder? Numa sala de cinema, pipoca do lado, ou em casa, ele tem esse poder de transformar, de mudar a vida de alguém? Absolutamente sim, com certeza. Não só um filme, né? No caso a gente está falando do filme, mas uma música, uma letra, um escrito que você passa em qualquer local. O que você precisa é estar atento, né? É querer ser salvo, né? Então, a partir do momento que você tem esse desejo, essa intenção, você, dentro de uma sala de cinema, que é um espaço hermético, né? É um espaço extremamente fechado, isso acontece com mais intensidade e profundidade. Porque você está ali para isso, Porque né? você está ali, você pra saiu da sua filme. casa para receber, entrar nesse jogo, nessa brincadeira. Você sabe que aquilo ali é uma ficção. Você sabe que aquilo ali, né, existem pessoas por trás dessas histórias. E essas histórias são formadas e construídas muitas vezes não, totalmente com o auxílio de um plano, né, espiritual. Não só nos temas espíritas. Geral. Qualquer filme, qualquer obra, qualquer música, né? Você tem os seus mentores, aquilo ali foi trazido de fato com a ajuda de seres, né? Iluminados, e outras vezes, dependendo do filme. Dependendo do filme, nem tanto. Dependendo do filme, nem tanto. Michel, como é que é pra você, como diretor, isso que a Teca falou, dentro de uma sala de cinema, você sentir que as pessoas ao redor
vão olhar e vão falar, poxa vida, isso faz parte da minha vida, aconteceu comigo, como a Teca está contando do personagem dela, da questão da doença. Como é que é isso? Como é que é trabalhar em algo que é o cinema, que te dá prazer, que você curte demais e faz muito bem, e que você sabe que pode mudar a vida de milhares de pessoas? Acho tão engraçado você perguntar isso, porque a primeira vez que o André me chamou para conversar, né, pra gente falar sobre o filme, o André, que é o co-diretor, produtor executivo, André Maroto, foi que ele colocou bem claramente que um dos objetivos, e o principal objetivo desse filme, seria, se esse filme mudasse um pensamento negativo ou trouxesse um pensamento positivo, esse filme já tinha sido pago e já tinha chegado no objetivo. Valeria a pena. Enquanto isso acontecer com o maior número de pessoas, Melhor. é lucro, sabe? Eu acho que só tende a ganhar, só tende a ganhar. E eu, né, agora me colocando um pouco no papel de diretor, ver isso acontecendo com as pessoas, não tem recompensa maior, né? Não tem recompensa maior para um trabalho do que Recompensa você... não é material, né? Não, O bem-estar energético. Pessoal, Teca, você percebeu isso que o Michel falou durante as gravações? Você como atriz que conviveu mais, talvez, não que o Michel não tenha convivido, até porque é o diretor, mas a relação é outra, né? Camarim, de troca e tal, enfim. Você percebeu isso que as pessoas às vezes perguntavam, Teca, como é que é isso? Como é que é a questão da espiritualidade? Teve essa pergunta pra você? Você diz durante o processo? Durante o processo, durante as gravações, tanto do curta quanto do longa. Vamos começar a falar do longa já direto. Como é que foi isso? As pessoas perguntavam, existe mesmo vida após a morte? Porque a maioria não são espíritas, ou talvez nunca tiveram contato com a obra, com o espírito. Como é que foi isso? Durante o processo do filme era uma discussão muito grande entre a equipe, uma discussão saudável, porque nem todos são espíritas, né? Tinham pessoas colaborando e contribuindo para contar essa história de diversas religiões. E eu acho muito interessante que assim, os debates aconteciam, porque a gente estava ali, todo mundo a serviço, né, de uma determinada história. Michel, como é que está o cinema brasileiro? De que maneira que nós podemos avaliar, ou como você, como diretor do Filme dos Espíritos, pode avaliar o cinema brasileiro hoje? Nós caminhamos bem, estamos a passos largos, ou ainda está começando? Ou esse arranque que deu de 10, 15 anos atrás está se mantendo lá em cima? Como é que está? Pelo objetivo final, eu acho que a gente está começando, mas a gente está acho que o melhor momento que o cinema já teve, que o cinema brasileiro já teve, né? Você comparando, por exemplo, com 92, 93, tiveram 5 longas, 2 anos, hoje são inúmeros longas que são produzidos, que são exibidos, inclusive, né? Com essa vinda do digital isso facilitou muito, né? Isso é claro, que a gente não tínhamos lá em 92, 93, naquela época, 10, 15 anos atrás. Ajudou, mas também eu acho que foi, né, essa vinda do digital é mundial, né? Então acho que não é só isso, né? Porque tem nos Estados Unidos, tem na Ásia, tem na Europa, né? Então eu acho que foi uma educação, né, que criou-se, né, de que o Brasil é interessante, né? Para o brasileiro ver um filme nacional, né? Conseguiu chegar no público brasileiro? Porque antes tinha muito disso, né, Teca? Eu não vou ver porque é brasileiro, não é bom. Isso acabou. Eu acho que cada vez mais isso vai por água abaixo. É claro que pelo volume de filmes nacionais que são produzidos, foi o que o Michel falou, a gente ainda está começando. Ainda falta muito. Daria para fazer mais, Teca, você acha? Público. Não, eu digo de produção, Não, eu acho que é produzido bastante coisa. Hoje em dia tem um volume enorme de filmes nacionais sendo produzidos. O problema, não é um problema, que eu acho que a gente já caminha para isso, é realmente essas produções atingirem o público, né? Chegarem nas salas de exibição. Então, assim, cada vez mais o público está demandando, as pessoas estão aceitando e desejando o cinema nacional, mas acho que ainda pode melhorar. A produção, de uma certa forma, até consegue fazer, né? Exatamente. O que você pode ter é muito público para pouca produção. Que também não é bom, né? Mas eu acho que é um cenário mais pra gente que produz, mais gostoso, né? De você ter o seu público te esperando ali, né? Isso é muito bom. Então não adianta você também ter uma produção enorme, sendo que você não tem público para isso. Então acho que tem uma educação, né? Que tem que ser feita de que o filme nacional é bom, né? Falar de nós é interessante. Teca, você citou, junto com o Michel, da questão da Marina, da sua personagem. O que mais você pode falar dela?
é para as pessoas que estão acompanhando e estão curiosas e quer. O brasileiro tem disso, né? Já quer saber antes do filme, quer saber a história. Como é que é isso? Não dá para contar o final. Não posso falar muito, que é bacana que o público vá assistir. Mas né? o pessoal fica em casa nessa. O filme é dos espíritos, vai morrer, vai ter espírito ou não? Como é que é? Fala um pouco do seu personagem, Teca. Ó, deve morrer. Vai morrer alguém. Mas tem também uma história de amor por trás disso daí, né? Certo. É uma história de um recomeço, né? Pra vida pessoal do protagonista. Sim. Porque, falando rapidamente, ele passa por uma questão complicadíssima, que é a perda da mulher, né? A mulher acaba desencarnando. E jovem ainda, né? Jovem, né? Numa situação extrema, que eu não vou contar. Ele era um momento de plena felicidade e, na verdade, o inverso acaba acontecendo. Ele se vê desesperado, desmotivado em relação ao seu trabalho e acaba desistindo. O personagem, que é uma pessoa que, a princípio, vai viver o que ele já está vivendo, né? Então, eles se complementam e há uma troca muito interessante ali entre eles, porém, há essa questão toda. Durante o filme, eles têm contato, têm conhecimento, se falam, se conhecem, têm relação, como é que é? Falam, se conhecem. Vai arrancando, viu, gente? Vai puxando, vai saindo. Falam, se conhecem, se desejam, mas tem essa questão do amor que ele ainda mantém por essa mulher, que não está mais aqui, mas através do contato com o livro, ele acaba aceitando ou percebendo que ela ainda existe, né, de alguma forma. Então ele vive esse conflito amoroso. Legal. Michel, pra você, quem é que se destaca do elenco? O que você pode falar? Você como diretor, o que dá pra falar? Não vale falar que é a Teca. Como é que é essa relação? E não pode desconstruir esse amor existente. Como é que é isso? Quem que se destaca? O que você pode falar? Eu acho difícil falar de uma pessoa só, de um ator só, sendo que você tem um elenco desse. Começou bem. Olha só, Ana Rosa, Nelson Xavier, Sim. Reinaldo Rodrigues, que fez um trabalho incrível como Bruno, né? Desde do que faz o Gari, que é o James, que eu adoro, que eu já trabalhei com ele em outros trabalhos, e faço questão de trabalhar de novo, sabe? Até o Luciana Gimenez, né? Que também fez um trabalho super bacana, fez uma mulher de 60 anos, né? Fugiu do que ela geralmente faz, que eu acho que também é aceitar um desafio. Então, se eu for falar de uma pessoa, eu acho injusto. Não é que eu tenho uma preferência e não queira falar, não é isso. É que eu acho que é um conjunto, né? Uma coisa que eu aprendi fazendo cinema, que é super bacana, que dizem eu aceito pra mim, é que se um ator se destaca, você não tem um filme, porque realmente o que vale é o todo, né? É uma unidade. Alguma coisa aconteceu de diferente para um se destacar, né? Porque se a ideia não é essa, pelo menos. Exatamente. Então se um se destacou que teve algum problema aconteceu. Então essa unidade que faz o todo, né? Sim. Os atores ali na frente da câmera, a equipe atrás da câmera, ninguém é mais importante que ninguém, né? Porque sem o cara ali segurando o cabo, o som não vai sair. Entendeu? Então é um conjunto de coisas, então não tem um destaque. Cinema, o bonito do cinema é isso, né? É equipe. É o conjunto. É o conjunto. Né? Michel, quanto tempo demora a cena do Gari entregando o livro? Porque é interessante, no livro O Espírito da Verdade, tem uma história contada pelo espírito Hilário Silva, que ele relata, né, de um rapaz que quer pular da ponte do Rio Sena. E aí, ao tocar em cima na ponte, ele toca num livro que é o Livro dos Espíritos. Exatamente. E a história, o André até estava comentando, de que não foi baseada nessa história. Mas ficou sabendo depois, a relação é muito grande. Quanto tempo o Gari fica? Eu estou te perguntando isso porque é muito marcante a parte do olhar, né, a volta ao carrinho e a entrega do livro. Quanto tempo? Você diz quanto tempo tem no filme? No filme. Ah, no filme Não chega a isso. Entre a troca de olhar Sim, deles, entre a troca de olhar e entrega. Segundos. E que marca, 30 segundos, 45 segundos, alguma coisa desse tipo. Alguma coisa. Marca porque é ali onde, se aquele Gari não tivesse ali, o que teria acontecido, né? Até que agora, pra quem tá assistindo, fala um pouquinho mais do seu personagem. O que mais que acontece? O que mais que ela faz? Pra onde vai? Ele tá querendo tirar, mas vocês têm que ir ao cinema. Precisa tirar! Eu faço o personagem Marina e ela tá passando por uma situação muito delicada, muito sofrida, que é a doença terminal da mãe, né? Ela tá com câncer, que é feita pela Sandra Corvellone.
E nesse momento da vida dela, ela conhece o Bruno, que é o protagonista do filme. E tem muita história para rolar aí. Na verdade, é um encerramento e um recomeço na vida dela, assim, nesse exato momento. Como dizem, às vezes tem uma porta se fechando e uma janela se abrindo, né? Basta estar atento. E a Marina acaba vivendo essa situação no filme. Michel, interessante que ela segura a informação, ela não conta, mas mas até tá o certo. final nós vamos tentar tirar. Não. Eu vou estragar. Tô com ela. Dia 7 sai, dia Eu 7 vou sai. estragar vai o no prazer cinema, né? do Certo. público. Dia 7 né? sai todos os resultados. Michel, todas as capitais vão receber o filme, como é que tá isso? Vão receber, como é que tá a expectativa, quantas fitas ou quantos vídeos vão ser distribuídos, como é que tá a questão da divulgação, o que vocês planejaram? Todas as capitais, né? Serão as principais cidades, né? Talvez não todas 7 de outubro, né? Sim. Porque as cotas giram, rodam, então talvez tenha um atraso aí, algum atraso, mas a gente está trabalhando para que todo mundo possa assistir, tenha acesso, né, de alguma forma ao filme. Né? A gente está lançando aproximadamente 90 cópias, tá? Ainda o número ainda não está exato, mas aproximadamente 90 cópias, que é um número super bacana, e assim, eu espero realmente que até as menores cidades, que as maiores possam ter acesso, né? Porque a gente ainda tem uma problemática no país de salas exibidoras, né? Que não é todo lugar que tem, mas a gente sabe que é todo lugar que gostaria de ter. Né? Uma cena que passa no teaser do filme, que é a reunião mediúnica, né? Todo mundo sentado, acho que aquilo lhe choca. As pessoas têm muito medo de ir ao centro espírita, entrar numa sala de passe, o que vai acontecer lá? Meu Deus, apaga a luz, fecha a porta, e aí pra onde eu corro? Mas como é que é isso? Como é que foi montar aquela reunião e mostrar algo simples, tranquilo, que nada mais é, né, Teca, que o atendimento entre o encarnado e o desencarnado? Como é que foi isso? Foi um dia muito bacana, né? Porque a gente achou, essa locação já foi incrível, né? Foi um local onde a gente não queríamos ver espaço, né? Porque esse espaço, a gente está falando ali de um espaço interior, de um outro espaço, né? Sim. Fala também, é no momento onde você fala do micro e do macro, né? Sim. De certa forma, né? Foi incrível fazer essa sessão ali, essa filmagem, nessa sessão mediúnica, essa cena, né? Tanto que tem momentos ali onde a gente estava filmando, por exemplo, o Renato nem percebeu que estava sendo filmado naquele momento, porque a câmera era para estar no Nelson, mas de repente a gente viu que não, a câmera viu que era bacana estar enquadrando ali aquele momento do Bruno, né? Do personagem Bruno feito pelo Reinaldo. Tá sempre interagindo, né? Uma coisa interessante nessa cena é que todos que estão em volta são médicos, né? Que foram fazer a participação nesse filme, Legal. nessa cena. Michel, como é que você chegou na doutrina espírita? Nós estamos falando do filme, o filme está pronto, dia 7 de outubro sai no cinema. Vocês dois meio que fazem parte do elenco, direção, mas que também são espíritas. Ou seja, conhecem a doutrina um pouco mais que os outros. Como é que você chegou na doutrina espírita? Eu cheguei, na verdade, através da Teca. Foi ela que me levou pro grupo Gina, né? Que foi o centro da onde a gente frequentava. E isso é recente, super recente. Foi uma conciliação assim na minha vida, né? Não sei se foi ao acaso ou não, né? Você sentiu que mudou alguma coisa? A partir do momento que você conheceu, algo mudou na sua vida? Mudou sim. Mudou quê, por porque exemplo? minhas crenças mudaram, né? Minhas crenças mudaram. E a partir do momento que mudou suas crenças, tudo muda, né? E hoje mudou ainda mais ainda com, por exemplo, um livro que você estava falando até dos livros que mudam a vida, que foi um livro chamado Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh, que é um livro, acho que me elevou ainda mais, assim, que é um livro que transformou minha forma de pensar, minha forma de me conduzir, né? De olhar para as coisas, né? De tudo que você escolhe, né? Então mudou nesse sentido. Foi daí que. E aí veio o filme dos espíritos. A convivência, a relação. A convivência, a relação. E aí foi virando uma bola de neve, né? Teca, pra você, como é que foi conhecer a doutrina e trazer depois o Michel? Na verdade, o meu contato com a doutrina foi aos 13 anos de idade, logo que eu estava começando a minha carreira, né? Eu comecei. A minha mãe foi chamada, convidada, e ela acabou levando os filhos, né? Então, desde os 13 anos que eu
super frequento, trabalhei já em algumas casas e, na verdade, uma coisa interessante, Adriano, eu nunca convidei ninguém. Então, assim, vários amigos, como o Michel, assim, eu falava, eu vou, hoje é segunda, tô indo. Quer ir comigo? E todo mundo que tava à minha volta, não, eu vou, eu quero ir, como é que é e tudo mais. Então, assim, eu tenho por princípio, realmente, eu evito chamar. Eu acho que as pessoas percebem a sua mudança, Da forma com a sua percebem atitude. o impacto da doutrina na sua vida e através disso é que elas se sentem impulsionadas e curiosas, né? Pra entrarem em contato. E acho que isso aconteceu com o Michel. Me gerou curiosidade, né? Gera, né? Por que ela vai? Eu também quero ir. É. Michel, trilha sonora do filme, quem é que faz? Como é que tá? O que as pessoas vão encontrar no cinema? É o Corcioli que faz a trilha do filme. Sim. É super talentoso. A gente tentou em vários momentos do filme fazer com que essa trilha fosse minimalista, né, o máximo possível, para que ela não tomasse, né, a energia que o filme por si só já tem, né? Então ela foi conduzida bem delicadamente, né, nesse tanto que o Corcioli maravilhosamente bem fez uma trilha sonora de quase pro filme todo, de 100 minutos aproximadamente, para aí a gente ir vendo onde realmente seria interessante ter, onde não seria ter, e ir adaptando ela, assim. Então foi um trabalho super bacana, super bacana. Teca e Michel, por que as pessoas devem ir ao cinema ou podem ir ao cinema ver um bom filme dia 7 de outubro, o Filme dos Espíritos, para você? Então acho que vocês devem assistir o filme porque é um filme simples, né, humano, né, e que traz a positividade, assim. É um filme que ele tem poucas pretensões, né, e fala de um livro super complexo, lindíssimo e importante, né, que é o Livro dos Espíritos do Kardec. Então eu acho que vem coisa interessante por aí, confiram. Teca. Bom, eu aconselho que você vá ao cinema assistir, não deixe para assistir em casa, né, no DVD, porque é uma experiência muito mais impactante, muito mais forte, muito mais mágica, né? O cinema, ele tem, a gente costuma dizer, né, ele tem a possibilidade, ele dá a possibilidade de você se relacionar com pessoas que jamais você vai conhecer, né? Então, eu acho que é uma excelente experiência, dia 7 nos cinemas, o Filme dos Espíritos. Teca, valeu, obrigado. Obrigada a você. Michel, prazerzão. Mochileiro Espírita fica por aqui e você, dia 7 de outubro, em todos os cinemas de todo o Brasil. Não vai perder essa novidade, essa curiosidade. O que acontece? O que traz o Livro dos Espíritos? A ideia é que você vá, assista e mostre para todos aquilo que talvez você tenha medo. Não tem nada demais. Uma pipoca, um bom refrigerante, um bom filme a todos vocês.